Fala galera, sejam bem-vindos a Performa que Pode na CBN Campinas, nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios. E este programa é um oferecimento da HP Enterprise. Nossa convidada de hoje já ajudou a transformar gigantes do varejo e ela defende que pessoas e tecnologia não competem, mas se complementam. Roda a vinheta. Fala galera, eu sou o Léo Tristão e estou aqui com a diretora de marketing da Performa IT, Ana, para mais um episódio do Performa que Pode na CBN Campinas. Boa, Léo. E hoje nossa convidada é a Ana, CRTO da Fortebras. Ana, seja muito bem-vinda ao Performa que Pode na CBN. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Muito legal, estou rodeado de Anas, então verdade. Vamos lá, quando eu fizer uma pergunta, Ana, quem quiser responde, tá aberto aí. A nossa convidada. Ana, de verdade, muito obrigado por ter aceitado o convite aí de compartilhar seu tempo com a gente trocar essa ideia, acho que a gente tem bastante coisa legal para falar, e eu já quero abrir perguntando algo muito relacionado ao RH, que é a cultura da empresa, né? A gente sempre ouve falar, né, que tem uma frase do Peter Drucker muito boa, né, que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. E eu queria entender, na tua visão, Ana, como pessoa que vive o dia a dia da área de recursos humanos, né, dirige uma área de recursos humanos de grandes empresas, como a cultura se torna um diferencial competitivo para uma empresa? O que você pensa sobre isso? Legal. Ótima pergunta. Na verdade, a cultura, de fato, é aquilo que molda a empresa. É aquilo que molda a forma como a gente faz o que a gente faz. Então, no fim do dia, eu sempre falo assim, que os concorrentes, eles podem chegar e, de alguma forma, roubar o seu produto, copiar o seu preço, a sua até margem, a sua né? campanha. Isso. Mas, cara, ninguém vai copiar a tua cultura. A tua cultura, ela é única. Ela é aquilo que só te caracteriza e que vai fazer você chegar onde você quer. A gente também diz muito que a cultura não é aquilo que a gente constrói. Eu falo, eu quero ser isso. A cultura, ela é aquilo que está estabelecido. É aquilo que... A forma como a empresa foi construída, a forma como lá atrás o fundador trouxe alguns elementos e aquilo foi sendo perpetuado. No fim do dia, o que a liderança repete... o que a gente reconhece, aquilo que a gente valoriza. Então, os elementos de cultura e os atributos, eles se caracterizam muito por essas coisas que a gente, no fim do dia, faz. E os símbolos que representam uma empresa. Então, isso sim é um diferencial competitivo, porque é aquilo que é único da nossa empresa. Então, a cultura, ela pode ter uma força muito potente de levar aonde a gente quer chegar. Então, se a gente tem clareza dessa cultura, a gente pode fazer um trabalho de evoluir essa cultura. A gente fala que a cultura não muda. Não chegou assim um presidente novo, agora eu vou mudar a cultura totalmente. A cultura hoje, agora, a partir de hoje, é essa. Não existe isso. Não existe. A gente é uma construção. A gente tem formas de fazer essa evolução cultural. E é muito bacana a gente ver alguns exemplos de evoluções culturais. Tem um livro que fala, que é Aperte o F5, que fala um pouco dessa evolução da Microsoft. Não sei se vocês já viram. Isso eu não li. E é muito bacana, porque no fim do dia ele fala um pouco desse movimento de transformação e evolução cultural. A Microsoft, ela saiu daquele estigma da empresa sabe tudo para a empresa aprende tudo. Então ela precisou se reinventar em algumas coisas e algumas das características dos atributos que ela já tinha, ela manteve, mas ela evoluiu para esse modelo de uma empresa que aprende, que está aberta ao novo. Então a cultura, ela evolui. E isso sim pode ser um diferencial para levar a empresa aonde ela quer chegar. E qual que é o papel do RH nessa cultura? O que ele precisa fazer para o desdobramento? Quais são os rituais que você tem visto e que você tem praticado aí no varejo? Legal. Você falou uma coisa super importante, Ana, que é a história dos rituais. Os rituais, eles têm um peso e uma força, assim, muito grande para a gente fazer essa jornada da cultura ser muito ativa. Então, no fim do dia, a área de RH é uma área que ela vai promover esses rituais, ela vai acompanhar, ela vai incentivar, ela vai fazer algumas campanhas, algumas ações, alguns incentivos para que as pessoas consigam realmente
conduzir esses ritos. Então, ritos, por exemplo, do presidente, das diretorias, das lideranças, um rito de você fazer uma celebração quando a pessoa completa 1 ano de empresa, quando ela completa os 3 meses e foi efetivada numa função, um rito que faz um bate-papo com uma pessoa que virou o primeiro papel de liderança da carreira dela. Então, a gente começa a trazer alguns ritos que trazem atributos do cuidado com as pessoas. Então, essa é uma característica de uma cultura do cuidado. Tem alguns ritos que vão falar muito sobre governança de rotinas de venda, de cobrança, de acompanhamento, de feedback, olhando os números. Então, isso fala de uma cultura de vendas muito forte. E uma cultura, ela pode ter elementos de diferentes naturezas, mas eles se complementam. Então, o RH ele tem um papel muito importante de fazer com que esses ritos aconteçam, de falar sobre eles e deixá-los muito claros para que eles sejam de conhecimento de todos, de comunicar esses ritos e de perpetuar isso. Porque, às vezes, a gente fala assim, as lideranças vão mudando, as pessoas vão saindo, vão chegando outras pessoas, e a cultura permanece, mas como ela permanece se as pessoas saíram? Por isso, porque a gente começa a colocar ritos que passam a fazer parte do dia a dia da empresa. Então, mesmo que aqueles gestores saiam, a cultura permanece. Pô, muito legal. Muito legal. Esse monte de cabelo branco que vocês estão vendo não é reflexo, tá, galera? Isso aqui é um cara que entrou no mercado de trabalho já há bastante tempo, né? E quando eu cheguei no mercado de trabalho, eu estou falando mais ou menos isso aí em 1994, o RH, primeiro que não se chamava RH, a gente falava que era o departamento pessoal, era o DP, né? E tinha uma função muito mais burocrática, que era basicamente relacionada ao cálculo da folha de pagamento, do que qualquer coisa referente a cultura, a bem-estar, a acolhimento, enfim, treinamento, né? E eu costumo dizer que a área de RH, pelo que eu observei, foi uma das áreas que mais evoluiu nos últimos anos. Acho que junto com tecnologia, a tecnologia também começou a tomar um papel muito grande. Também, antigamente, quando eu cheguei no mercado de trabalho, aí a minha área era o CPD, era praticamente uma área de controle de dados, basicamente de automação de processos e etc. Não tinha muito, ainda não era tão estratégico para as empresas, assim como o RH também não era, né? E essas áreas caminharam muito juntas. As evoluções que aconteceram no RH foram muito importantes para as empresas, né? E aí a gente começou a ver algumas empresas se destacarem muito mais do que outras, e aí quando a gente ia ver, era sempre assim, foram as empresas que primeiro aprenderam a tratar melhor as pessoas. E isso nasceu no RH. Né? Antigamente o RH tinha a função, era uma função técnica, podemos dizer assim, que era cálculo de folha de pagamento, e às vezes até uma função punitiva, né? Que era a história do Advertência. sei lá, X, advertência. Medidas disciplinares. Medidas disciplinares, boa, era isso que eu tava tentando lembrar, porque eu ia falar, cara, parecia a escola que eu estudava, né? Que eu conhecia Militar. bastante, inclusive, essa área da escola, né? E hoje, você consegue imaginar uma empresa funcionando sem RH? Difícil, né? É difícil. Né? Que não vai ter área, não vai ter pessoas. Eu vou contar uma história da Performa, né? A empresa que eu fundei, vi sair de 1 para 200 funcionários. Como funciona no início de uma empresa? Você vai contratando um amigo. Eu contrato você porque a gente estudou junto, aí você conhece uma pessoa. Então, a empresa vira um grande grupo de amigos. A gente sabe que isso tem um monte de problema associado a isso, facilita a gestão, mas diminui, você tá cheio de viés, enfim. A gente pode fazer um episódio só para falar sobre isso. Aí contratamos uma área de RH que foi responsável, contratamos uma pessoa para RH que foi responsável por uma mudança na empresa gigantesca, até que na festa do ano passado eu recebi um troféuzinho de 15 anos de casa. Cara, aquilo para mim teve uma importância tão grande, um reconhecimento. Tipo assim, eu acho que eu passei a dar mais valor para o RH por essa questão de reconhecer as pessoas, né? E isso foi o que você falou. Né? Molda a cultura da empresa. É muito, muito importante isso. E é muito bacana que a gente realmente tem esse papel de promover isso. Um exemplo, assim, falando de cultura que eu gosto sempre de dar é a cultura da Disney, né? No fim, a Disney, ela é obcecada
pelo encantamento, pela felicidade. Então, assim, se você vai lá, as pessoas têm que te ver feliz. Se você, em algum momento, por qualquer motivo, você tá chorando, as pessoas são treinadas para chegar lá e te fazer sorrir. Então, assim, como que isso acontece? É através de muito treinamento, é através de uma integração onde as pessoas que chegam para trabalhar lá recebem essa, entre aspas, lavagem cerebral de que aqui a gente quer ter felicidade, a gente acredita na felicidade, a gente quer promover isso. Então a cultura, ela tá no dia a dia, as pessoas respiram aquilo ali. Então isso, sem dúvida, passa muito por esse papel nosso da gente garantir essa perpetuação desses valores, desses comportamentos e desses ritos. Exato. Bom, você fez boa parte da sua carreira no varejo, né, Ana? Então você conhece bastante desse mundo, sabe que o turnover é um desafio imenso para as empresas de varejo. A gente tem bastante clientes de varejo que sofrem do mesmo problema, né? E o turnover, pessoal, para quem está nos ouvindo, é o fluxo de pessoas que saem da empresa. A gente contrata, a pessoa fica pouco tempo e sai, e aí você tem que repor aquela vaga. E esse processo de contratação, de reposição, ele é muito caro para a empresa, né? Uma das coisas que mais atrapalham uma empresa é realmente turnover. E aí, nesse cenário de turnover alto do varejo, Ana, como você acha que o RH pode ajudar a melhorar esse cenário? Legal. Sem dúvida, essa flutuação das pessoas, ela é um grande desafio, porque no fim das contas, quando as pessoas saem, a gente está perdendo conhecimento, a gente está perdendo dinheiro porque a gente está perdendo tempo e conhecimento, e no fim isso é dinheiro. Então, o que a gente pode fazer para, de alguma forma, endereçar esse tema? O que a gente tem feito hoje na Forte Brasil, o que eu já fiz ao longo da minha carreira? É cuidar dessa chegada, porque no fim, o turnover são as pessoas que chegam e, na grande maioria, olhando para o varejo, a gente olha que os 3 primeiros meses são decisivos. Sim. E o percentual das pessoas que saem nesses 3 meses é muito alto. Então, garantir uma boa chegada, um acolhimento, um programa de integração bacana, onde a pessoa saiba onde ela está chegando. Que empresa é essa? Do que eu faço parte? Eu estou numa loja, mas essa loja ela faz parte de um grupo muito maior. Que perspectivas que eu tenho de crescimento aqui? Quem é o meu gestor? Esse gestor está sendo preparado também para receber essa pessoa? Ela vai ser treinada, orientada, ou ela vai ser recebida e, é ali o seu departamento, vai lá, e ela vai aprender com quem? Às vezes com outro funcionário que também chegou e não foi muito bem orientado. Então, a gente tem um papel grande de garantir que essa chegada ela seja assistida, ela seja acompanhada. E acompanhada pela liderança. Porque nós, como RH, a gente não vai estar em todos os lugares. A gente não tem essa presença. Mas a gente tem as nossas lideranças, que são nossos grandes braços, que vão fazer essa jornada acontecer de uma forma mais suave e acolhedora para quem está vindo. Então, o nosso papel é formar e preparar as nossas lideranças para que eles recebam quem está chegando e que passem um pouco dessa proposta de valor da empresa, qual que vai ser o papel de quem está chegando, a importância de quem está chegando para compor aquele time, e esse acompanhamento. Então, eu entendo que isso é super importante, atrelado a isso, essa perspectiva de crescimento, de carreira. Então, a gente entende que isso pode ser um elemento importante para a decisão da pessoa de ficar. Porque muitas vezes, quando a gente vai fazer nas entrevistas de desligamento, os motivos da saída são por coisas pequenas, são por, às vezes, valores que são pequenos, mas que para aquela pessoa fazia diferença. E aí, quando a gente começa a trazer essas possibilidades de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizado, aqui você tem uma universidade corporativa, que você pode consumir conteúdos que vão te desenvolver e você vai conseguir alçar novos voos. Poxa, que legal. Então, às vezes, esse dinheiro aqui de diferente não vai me fazer. É melhor ficar aqui, que aqui eu consigo crescer mais rápido. A longo prazo, né? A médio e longo prazo, porque a gente fala também da nossa juventude, né? A nossa geração agora mais nova, a gente tem essa coisa do curto prazo, eles querem saber mais no imediato. Então, a gente tem que dar a perspectiva do futuro, mas dentro da própria loja onde ele está. Depois de 6 meses, ele pode assumir uma função diferente. Depois de 6 meses, ele pode atingir outra. E a gente tem que ter essas opções, essas trilhas de carreira para permitir que ele comece ali, por exemplo, como um auxiliar de loja, depois ele consiga ir para uma função de separador, de, enfim, líder, depois de uma posição de supervisor, depois de gerente. Então, essas perspectivas, elas têm que estar muito claras para a gente poder promover realmente esse crescimento. E é nenhum segmento como esse, que a rotatividade, né, que o turnover é grande, que é um problema, e para quem fica, e para quem tá lá
quais são os programas que vocês têm ou o que vocês fazem para manter o engajamento e o senso de pertencimento? Legal, Duas ótimo. palavras-chave, né? Engajamento e pertencimento. Senso de pertencimento. Então, assim, a gente, hoje, então, falando um pouco da Fortebras, a empresa que eu trabalho, é uma líder no segmento de varejo de autopeças. A gente tem 250 lojas, estamos presentes no Brasil todo. E hoje o que a gente tem feito muito é traçar essa trilha mesmo de carreira. Hoje a gente tem, dentro das nossas lojas, um cargo de entrada que é o estoquista. Então, é ele quem fica cuidando ali do nosso estoque, das nossas peças, de como a gente armazena e organiza todo o nosso estoque para que o nosso cliente possa ser atendido. E ele realmente é uma grande alavanca para a gente poder formar todo o nosso pipeline de sucessão. Então, a gente tem uma função importante e estratégica para o nosso negócio, que é o vendedor, que é aquele cara que fala com o nosso cliente, que atende tanto o dono do carro quanto o mecânico. E é importante que esse vendedor conheça das peças. E quem melhor que conhece as peças do que o estoquista que está ali, que está mexendo, que sabe exatamente onde está cada uma, que sabe a diferença do A para o B. Então, assim, no fim, se a gente consegue mostrar essa perspectiva de crescimento, e eu tenho muitos vendedores hoje, inclusive gerentes de loja, que vieram do estoque, a gente mostra essa perspectiva e isso é muito positivo. Então, isso gera senso de pertencimento, isso gera engajamento, mas isso tem que ser real, não pode ser só no discurso. Então, esse é um ponto de atenção super importante. Eu não posso só falar que isso existe, eu tenho que ter exemplos reais. Então, tem que esse vendedor, por exemplo, dessa loja, chegar lá para o estoquista que está entrando e dizer assim, cara, seja muito bem-vindo, é importante que você está aqui com a gente, eu vim dessa função, eu era daí, eu consegui crescer. Então, ele escutando e vendo esses elementos no dia a dia, ele vai ver que aquilo é verdade, isso vai gerar engajamento, isso vai gerar um senso de pertencimento. Muito bom. Pessoal, a gente vai fazer uma pausa rápida. Segura aí que daqui a pouco a gente está de volta. Performa que pode na CBN tem o oferecimento de HPE Unlock Ambition e Performa IT, o futuro hoje. E aí, pessoal, estamos de volta com a Ana Brasil da Fortebras. Ana, e eu já vou voltar trazendo um tema para você. Quero saber, na sua opinião, o que é mais desafiador na área de RH e numa empresa no geral, na tua visão? A gente inovar em processos ou inovar em mentalidade de liderança? Nossa, o que é mais difícil? Mais difícil, mais desafiador. Eu entendo que inovar na mentalidade é né? mais desafiador. Os dois são desafiadores, mas inovar no processo, vamos falar um pouquinho de cada um, tá? Então, inovar no processo, eu entendo que ele vai muito por uma coisa assim, de que você promove a inovação, não daquela ideia mirabolante, aquilo que vai solucionar, sabe, os problemas da sociedade. Não, a inovação por processo, ela vai muito de ideias pequenas e de pequenas melhorias que vão fazer os processos simplesmente serem mais fluidos. Então, assim, uma forma que você faz aqui, isso já é inovação. Às vezes as pessoas esperam que a inovação seja algo muito criativo. E não é. E não é. E essas pequenas melhorias fazem a gente conseguir gerar resultados fantásticos. Então, eu acredito que isso é muito bacana e a gente tem que promover isso. Mas o desafio é o cerne da melhoria contínua. É o cerne, perfeito. E quando a gente fala de mudar a mentalidade, a gente tem um desafio um pouco maior. Porque aí eu tô tocando pessoas, né? Você tá tocando pessoas, tá tocando a forma como a gente faz. E nós, adultos, a gente tem algumas crenças de algumas formas que a gente faz as coisas que a gente faz. Então, a gente fala que o aprendizado para o adulto, né, a andragogia, ele tem um desafio um pouco maior, porque a gente precisa de uma coisa muito importante que é a gente desaprender e reaprender. Então, às vezes, a gente precisa... Não é só o aprender coisas novas, mas é o quanto eu estou aberto a desaprender o que eu fiz até agora e encontrar caminhos novos de fazer as coisas. Então, eu entendo que esse é um desafio grande. Ele é possível, tem várias metodologias para a gente fazer isso, para a gente trazer sensibilização e a gente conseguir fazer essa mudança de mentalidade. Mas isso também toca em alguns ritos. Então, o quanto que a empresa ela está aberta a você errar e redirecionar rápido. Porque se você pune o erro, você não vai criar uma mentalidade de inovação, de criatividade, uma mentalidade aberta para você fazer o novo. Porque quando eu fiz o novo, eu me dei mal. Então, a gente precisa trabalhar esses elementos de como a gente redireciona a rota rápido, sem punir, e continuar fazendo inovação, porque no fim das contas é isso, é a gente continuar estimulando para a gente criar essa cultura da mentalidade aberta. Esse é um desafio que praticamente todo mundo que a gente conversa, Ana, traz para a mesa, né? Que é o seguinte, cara,
como eu incentivo a inovação, mas não puno o erro. Porque a gente vem de uma forma de gerir negócios que o erro não é admitido. É isso. Né? Ninguém ganha bônus para errar, por erro. O cara ganha bônus por acerto, ele ganha bônus por bater a meta, ele ganha bônus por seguir o playbook dele e fazer tudo como deveria. Né? Aí a gente fala, não, mas tem a área de inovação. E aí a gente já discutiu algumas vezes. Né? Que se uma empresa tem uma área de inovação, talvez tenhamos um problema. A gente deveria que todo mundo na empresa estivesse inovando e não somente uma área olhando para isso, né? Tem a mentalidade de inovação. A mentalidade de inovação dentro da empresa. Agora, é muito difícil também a gente estabelecer esse limite, né? Até onde eu posso errar, até onde eu não posso, o que eu posso fazer, o que eu não posso. E isso só vem realmente com mudança de mentalidade, né? E esse é o tipo de mudança que tem que ser top-down. Ela tem que começar na liderança da empresa para a gente poder cascatear exemplos para que a galera no chão de fábrica, lá na loja, no chão da loja, também se sinta à vontade, por exemplo, de propor uma nova organização, porque ele sabe que é melhor o estoquista se sentir à vontade para falar, mas por que a gente não bota essa peça aqui e essa aqui, porque o fluxo é melhor? Então, eu acho que isso é um conceito legal para gente desenvolver nas empresas e, mais do que isso, observar se isso realmente está acontecendo. Sim. Porque algumas vezes, e eu estou falando da performance agora, algumas vezes a gente acha que as coisas estão indo bem, mas quando a gente vai olhar lá no chão de fábrica, tem um ruidinho que poderia rapidamente ser dissipado se a informação fluísse melhor, se a mentalidade de todo mundo tivesse no mesmo patamar, Alinhada. né? na mesma vibe, né? Mas isso é interessante. E você falou uma coisa que é bem bacana, que é essa coisa da distância de quem está aqui tomando a decisão e de quem está vivendo o dia a dia. E no varejo, assim, a gente tenta muito aproximar esses dois universos. Porque, assim, eu já ouvi em alguns lugares, assim, esse é o pessoal que fica no ar-condicionado, esse é o pessoal que fica no escritório. E, assim, a gente tem que, nosso papel também como RH, é a gente aproximar esses universos. Porque, no fim das contas, o negócio do varejo acontece na loja, acontece na ponta, não é no escritório. Então, se a gente, de fato, começa a se aproximar deste time, a entender o que acontece lá, ir para a loja, trabalhar numa loja, a colocar a mão na massa, a entender como é que ele funciona, como é que é o nosso estoque, como é que é o atendimento, como é a experiência do meu cliente quando ele entra na minha loja. A gente vai começar a trazer soluções e propor ideias que sejam mais conectadas com o nosso cenário. Muito bom. Como que vocês estão inovando lá na prática? O que vocês estão fazendo? A gente tem pensado muito sempre a inovação a gente conecta com o nosso cliente. Então, assim, a gente precisa entender o que o nosso cliente quer. Então, tudo passa por a gente fazer algumas pesquisas, entender quais são as dores do nosso cliente, como que a gente entrega para ele. Então, a entrega está sendo rápida, o pedido está sendo... o nosso preço está competitivo. Então, a nossa inovação passa muito por esse viés de como a gente entende o que o nosso cliente quer e o quão aberto a gente está para revisitar a forma como a gente faz negócio para melhorar a experiência do nosso cliente. Então, a gente tem, sim, uma área também de transformação. A gente tem alguns projetos que a gente coloca na esteira várias agendas para melhorar a experiência do cliente. Então, essa área é uma diretoria que a gente coloca bastante energia e tem realmente algumas iniciativas bem bacanas e todas elas estão muito voltadas para realmente entender o que o nosso cliente quer. Então, falando do nosso cliente, ele é ou o dono do carro ou o mecânico. E eles querem coisas diferentes. Então, a gente precisa realmente entender o que eles querem para a gente propor soluções que sejam de entrega mais rápida, que sejam de efetividade, de entender o nosso portfólio, do nosso produto, do nosso preço, para a gente conseguir ter um cliente mais engajado e mais fiel. Muito legal. Ana, você falou que vocês são 250 lojas, né, ao redor do Brasil. Todas próprias ou tem franquias? Todas próprias. E com planos de expansão para os próximos anos? Sim. Nós temos... Se puder comentar. Sim, claro. Nós temos uma ambição de crescer muito. Então, a gente vem crescendo, né? A Fortebras, ela foi feita aí de algumas aquisições lá no passado. Então, a gente tem hoje algumas bandeiras, tá? A gente tem algumas marcas que a gente tem dentro do nosso portfólio. E a gente também cresceu muito via crescimento orgânico. Sim. Então, eu diria que metade hoje dessas 250 lojas foram feitas através de aquisição
e metade através de crescimento, que é onde a gente... Já é um baita desafio. Já é um super desafio. Uhum. Então, assim, a gente realmente tem... a gente tem uma ambição de crescer, da gente continuar liderando esse segmento, e a gente quer crescer bastante. A gente já está seguindo, cada ano a gente vai aumentando o nosso número de lojas, e a gente quer crescer ainda mais. Ô, Ana, vou pegar esse gancho. Quais são os desafios de crescer num mercado tão pulverizado? Ótimo, são alguns. Porque quando a gente vai olhar para o nosso segmento, Ana, o que tem no segmento de autopeças, né? Quando a gente vai olhar, até essas empresas que a gente fez aquisição, enfim, a gente tem muitas empresas que são de bairro, que são de uma pessoa que era um mecânico ali, que ele foi construindo e passou do pai para o filho. Então, a gente tem um desafio de ter uma capilaridade muito grande. E a gente acaba... O que é a nossa fortaleza? A gente tem um número de lojas que hoje nós somos líderes. Uhum. Porque a gente acabou fazendo essas aquisições, a gente foi crescendo, e isso realmente nos tornou uma empresa que tem um peso na nossa indústria, quando a gente vai negociar com os nossos fornecedores, quando a gente vai promover algumas campanhas, a própria questão da gente estar em todo o território nacional. Uhum. Então, a gente fala que estamos do Oiapoque ao Chuí, a gente tem uma nação Fortebras. Então, essa nação realmente ela traz um peso e uma força para a nossa marca, que ela é muito importante. Então, os nossos desafios realmente estão muito voltados para a gente continuar crescendo, fortalecendo a nossa marca e a gente conseguir garantir esse atendimento para o nosso cliente, seja ele o mecânico, seja ele o cliente final, seja ele um cliente de um carro novo, um cliente de um carro mais velho, seja ele o cliente de uma moto, então um carro elétrico. A gente tem todos esses portfólios. E a gente sabe que no Brasil a frota de carros é muito grande. E as nossas estradas não são muito boas. E muito variada a rota, né? Muito. E no fim das contas, se você tem uma estrada que não é muito boa, a gente vai ter sempre a manutenção do carro. A manutenção do carro vai ser sempre uma necessidade. Então, é um negócio que sim, tem uma capilaridade muito grande, mas tem uma demanda também grande. Então, a gente se diferencia também muito nesse sentido. Muito legal. Bom, Ana, papo voou, né? A gente tá chegando aqui ao final dessa primeira meia hora na CBN, mas antes da gente terminar, nosso ouvinte se interessou pela Fortebras. Estamos em crescimento, temos vagas abertas. Como eles podem ter contato com isso? Através do site? Como a gente orienta alguém que queira começar um processo de contratação pela Fortebras? Visitar as redes? Isso, visita as nossas redes, a gente está presente em todas as redes de Instagram, de LinkedIn, a gente tem uma página de carreiras na GUP, então Legal. Nos procurem, a gente realmente está presente do Oiapoque ao Chuí, a gente tem várias oportunidades para vendedor, para estoquista, tanto para as lojas, para o centro de distribuição e também para o nosso corporativo. Então vão buscar as nossas oportunidades, que a gente está sempre contratando gente boa, a gente sempre tem espaço. Sempre tem espaço, exatamente. Ana, tem uma pergunta que todo mundo se faz. O que a IA tem feito no RH? O que ela vai substituir e o que ela não vai substituir? Muito bom. Boa. Eu falo que a IA, eu faço uma comparação que eu gosto muito da IA com a chegada da internet, alguns anos atrás. Adoramos essa comparação. Porque assim, a gente tinha um pouco desse medo lá atrás também, né? E aí, como é que vai ser a chegada da internet? A gente vai ter os mesmos empregos, a gente vai perder o emprego, a gente vai... Como é que vai ser? E realmente mudou muito. Sim. A forma como a gente trabalha depois da chegada da internet mudou completamente. Mas a gente não deixou de ter postos de trabalho. A gente mudou os postos de trabalho. Então, eu falo que a IA, ela, falando do nosso universo da área de gente e gestão, ela veio para nos ajudar, para ser um complementador, para a gente conseguir ter ferramentas e a gente aprender a lidar com essa ferramenta, e a gente vai ter naturalmente outras formas de trabalho, que é o que já está acontecendo. Então, a gente usa isso a nosso favor com várias frentes de trabalho. Então, a gente tem esses algoritmos que nos ajudam, seja no processo de seleção, seja no processo de treinamento, seja na forma como a gente avalia os nossos times, como a gente cruza os nossos dados de pesquisa, de clima, de cliente, de turnover. A gente vai cruzando esses dados a inteligência nos ajuda muito. Mas, no fim, eu não entendo que é um ou outro.
é sempre Boa. junto. E a gente consegue perceber que a gente muda a nossa forma. É um desafio da gente promover a mudanças na nossa mentalidade, na forma como a gente faz o que a gente faz, com essa ferramenta que nos ajuda, que é complementar. Muito bom. E na sua visão, você acredita que para o RH específico, a IA ameaça algum emprego? Das funções que existem hoje dentro do RH? Hoje, não. Mas eu vejo que isso é algo que deve acontecer num espaço de tempo. Mas ameaça muito nessa função do que eu trouxe, assim, ameaça porque algumas coisas vão deixar de existir para outras surgirem. Sem dúvida. Então são transformações. Eu acho que sim, algumas funções vão deixar de existir. Mas a gente vai sempre precisar do olhar humano para o que está vindo. A gente sempre vai precisar de um olhar humano para garantir alinhamento, para garantir conexão, para garantir a própria ética. Então tem uma questão muito importante dentro da área de RH, que é a gente trazer o lado humano para o que vem do algoritmo. O algoritmo, ele sempre vai ser importante. Ele é fundamental para a gente conseguir evoluir e chegar onde a gente quer. Mas o olhar humano, ele é condicionante. E é ele quem vai fazer essas coisas caminharem juntas. A tecnologia e o olhar humano. A gente... desculpa. Eu fazer esse gancho, assim, como que você prepara a equipe para abraçar essa tecnologia sem medo, sem falar, eu vou perder meu emprego para ela, eu vou perder meu espaço? Sendo muito sincera, assim, eu não vejo no time medo. Olha que bom. Eu vejo muita cultura curiosidade. boa, cultura forte. Eu vejo muita curiosidade de, assim, porque você vê que nos times tem pessoas que já estão dominando, que fizeram os cursos, que sabem tudo, e tem pessoas que estão ali... Me ensina. Me ensina. Deixa eu ver pra onde Mas não esse tem negócio ninguém empurrando vai. pra longe, né? Isso é Então, o muito que legal. eu vejo é que as pessoas estão querendo, e umas aprendendo com as outras, buscar saber como é que esse negócio funciona. Porque é um caminho sem volta, gente. Então, assim, nós, como RH, a gente tem que ser mola propulsora para esse negócio, de fato, ter a atração que precisa ter. Então, eu não sinto que existe esse medo, mas a gente tem que criar um ambiente que facilite esse aprendizado, que promova esse aprendizado e que reconheça quem tem mais facilidade, porque isso passa uma mensagem para os demais. Tudo em IA vem evoluindo muito rapidamente, né? Inclusive, a gente, acho que eu tenho dito isso quase todo episódio, né? Eu acho que a IA, né, é uma revolução maior do que foi a internet, né? Comparado a gente dizer que a gente está vivendo uma nova revolução industrial. Tamanho o poder que eu atribuo ao que a IA vai fazer com a economia em geral. Em contrapartida, isso não me preocupa em nada, porque todas as vezes na história da humanidade que alguma tecnologia fez a humanidade evoluir muito rápido, e isso naturalmente aumenta o conceito, eu vou entre aspas conceito, porque antigamente não era tão solidificado isso. Toda vez que o PIB aumenta, os empregos aumentam, né? Você tem uma maior oferta de empregos, então isso vem acontecendo com todas as evoluções, não teve nada que fez o mercado andar para trás. Isso, perfeito. Né? Mas, com relação à IA, ainda tem uma dimensão do trabalho que é muito, muito desconhecida para a IA, que é tudo que envolve compaixão. E o trabalho do RH tem muito a ver com compaixão. Quando você está conversando com uma pessoa, cara, muito do teu olhar ali é empatia, é se colocar naquele lugar. Do mesmo jeito que a IA é infinitamente... E aí não é a IA, né? Qualquer algoritmo, né? É muito mais eficiente em identificação de padrões do que um ser humano. Então a gente pegar uma pilha de 1000 currículos, digitalizar eles, submeter uma IA e falar assim, cara, monta um padrão comparativo com esse perfil de vaga, ele vai ser muito melhor e muito mais rápido do que qualquer ser humano. Agora, na hora de separar aqueles 15 currículos ali que deram um match de dados perfeito e identificar qual cabe na cultura da Fortebras e qual cabe na cultura da Performa, o candidato é bom, eu sei que ele é bom. A IA já me disse que eu confio nela, que tem match para aquela vaga. Essa decisão ainda está muito longe com o que a gente conhece hoje.
hoje, 2025, ela está muito longe de ser tomada por uma IA. E eu acho que uma das áreas que se beneficia muito no curto prazo com tarefas repetitivas é o RH, mas que está mais longe de ser impactada em termos de vou perder, minha função vai sumir, é o RH também. Porque esse fator humano é indispensável, né? A gente até coloca que uma das coisas mais importantes para a IA hoje é sempre ter um humano tomando as decisões finais quando envolve pessoas. Muito importante. Né? A gente tem visto IA, por exemplo, mudando um pouco de assunto, né? Algumas IAs especialistas em detecção em diagnóstico de exames. Cara, é detecção de padrão. Beleza. Até um determinado momento. Porque chega uma hora que realmente um humano precisa olhar lá e falar, realmente isso aqui é tal coisa. Né? Então, eu vejo a área de RH colhendo muitos benefícios no curtíssimo prazo, e a gente já tem feito isso com alguns clientes, né? Especificamente na área de RH, mas nenhum dos nossos experimentos até agora falaram assim, opa galera, um dos saves que a gente vai ter aqui é que a função tal não é mais necessária. Essa daqui eu não preciso mais. Isso ainda não aconteceu. Não estou dizendo que não vai acontecer. Mas hoje... E teve um outro caso muito curioso, né? Que eu fazendo minhas brincadeiras lá de conversar com o ChatGPT, como eu fico muito tempo no carro, né? Eu fui evoluindo, né? Antes eu ouvia só música, aí depois passou a ser música e Jornal da CBN, aí Jornal da CBN podcast, só podcast, agora é podcast e ChatGPT. É o meu companheiro de viagem. Eu perguntei, uma profissão que você vai... Eu quero uma que você vai dizer que não vai sumir nunca por causa de IA. Vocês conseguem chutar o que ele falou? Vou chutar o RH. Não, massagista. Eu adorei a resposta. Eu falei, cara, essa IA tá afinada. Realmente tem algumas profissões que são extremamente artesanais, não tem nenhum impacto, que aí vai depender também de evolução da robótica, etc, que são coisas que ainda estão muito distantes. É o toque humano, né? A gente tá falando do toque humano. Então, e qual área da empresa hoje, vamos ser honestos, galera, todas as áreas têm toque humano, tudo bem, né? Não interessa, mas quando a gente... Bom, a área chama recursos humanos, eu não preciso ir muito longe. É isso. Então é a área, para mim, que vai ser a menos impactada em termos de funções que não vão mais existir. Né? Essa é uma crença minha, de novo, mais uma pra gente anotar e conversar com o Léo do futuro para saber se as previsões do Léo estavam ou não. E tem uma coisa também do nosso papel, quando a gente fala dentro de RH, esse papel da consultoria interna, que é você entender aquilo que está por trás, aquilo que não é dito, aquilo que está nos bastidores, aquilo que depois de uma reunião você vai lá e vai fazer um alinhamento, e você vai costurar uma coisa. Esse olhar do que não é tangível, isso realmente é muito importante. E eu entendo que não tem muito como, né, o algoritmo fazer isso. Sem então, dúvida. Fazer essa leitura do ambiente, dessas relações, fazer as amarrações, isso é bem importante. E Ana, você já recebeu alguma dúvida, alguma pergunta que foi simples durante a sua carreira, durante a sua jornada, que você transformou isso numa solução? Boa pergunta. Geralmente, os problemas, né? Quando a gente recebe alguma pergunta, e os problemas, eles sempre... Nossa ambição é sempre transformar em alguma solução, né? Então, vou pensar que em alguma situação que veio um problema, um questionamento, e que eu transformei isso em solução. Deixa eu dar uma pensada. Mas essa pergunta é boa. Eu tô pensando aqui também se aconteceu comigo na performance. Provavelmente sim, mas não. Tem algumas provocações quando a gente fala da área de gente que fala um pouco sobre essa questão do desenvolvimento da liderança, né? Então, muitas vezes as pessoas trazem essa questão de eu era muito bom no que eu fazia e por eu ter me destacado, eu fui promovido. E algumas vezes as pessoas já disseram assim, putz, mas e aí? Como que a gente faz com isso? Porque eu não
não sei se era exatamente isso que eu queria, né? Eu estava ali muito bem, então a gente começou a fazer, através dessas provocações, alguns testes, algumas ferramentas de avaliação de assessment, para a gente poder entender se, de fato, aquela pessoa que era o melhor consultor, especialista, técnico, vendedor, vai ser o melhor gestor. E a gente precisou realmente redirecionar, porque é muito natural, e às vezes isso já vem meio que pronto. Não, o gestor vai ser esse aqui, porque ele é o melhor. Então, a gente precisou fazer alguns redirecionamentos, e a IA também ajuda nisso, porque a gente aplica ali alguns testes, a gente faz correlações, e a gente vai usando também essas ferramentas de forma cruzada. E isso tem feito a gente fazer escolhas um pouco mais assertivas. Então, foram perguntas que os times trouxeram para a gente tentar evoluir, que a gente usou também tecnologia, usou alguns algoritmos para a gente criar ferramentas de assessment um pouco mais robustas e cruzadas para a gente ser mais assertivo na escolha das nossas lideranças. Isso é muito legal, né? Porque o que você falou basicamente, nem todo atacante vai ser um bom capitão e nem todo capitão vai ser um bom técnico. Então, às vezes, você promove o seu consultor, você vai perder o seu melhor consultor para talvez colocar um líder numa posição que ele não tá preparado ou que não é o talento dele. Às vezes ele nem quer. Pois é. Ele quer crescer, mas ele não quer crescer como gestor, ele quer crescer numa carreira especialista, ele quer um outro caminho, uma outra trilha, que a gente também tem que desenhar, a gente também tem que ter essa oportunidade, essa perspectiva de crescimento. E isso vai muito por esses dois caminhos, da gente ter as ferramentas cruzadas com a tecnologia para nos ajudar, mas de uma escuta ativa. A Eu percepção perguntei humana, para ele né? A se ele percepção queria. humana, Eu fiz uma conversa, de fato, com provocações para entender qual que é a ambição de carreira dessa pessoa. Isso leva a gente para uma discussão também relativamente comum, principalmente com o pessoal mais novo. Eu ainda não me sinto à vontade para afirmar nada sobre a geração Z, né? Nem que ela vai ser brilhante, nem que ela vai ser um fracasso. Eu ouço sempre, e é sempre assim, o mundo atualmente é bola búlica, né? É A ou Z, né? 880, e eu, se tiver que apostar meu dinheiro em alguma coisa, eu não acho que a geração Z vai ser nem um fracasso e nem brilhante. Ela vai ser composta da mesma maneira que a minha, que as duas que estão por vir, e etc. Eu não acredito muito nessas dualidades. Mas uma característica da geração Z é justamente essa do imediatismo. Não tem nada a ver com eles, tem a ver com o mundo que eles conheceram, né? A forma como eles cresceram. Exato, eles foram estimulados. Eu já dei alguns exemplos, né, do tipo assim, coisas sobre a gente preparar a liderança, né? Meu filho tem 20 anos, quando meu filho fala de comprar alguma coisa, meu filho não associa comprar a ir a um shopping. Isso para ele não existe. O comprar que ele fala, quando ele me fala de comprar alguma coisa, ele quer a autorização financeira para fazer o gasto. Ele já pesquisou, ele já sabe o que ele quer, onde vende, como troca e tudo. É um outro tipo de imediatismo, né? Meu filho não vai ao cinema. Fala, não, pai, espera sair, a gente assiste em casa a hora que a gente quiser. Pô, eu vou me adequar Trabalho, eu vou me adequar ao horário de sempre, tem que ir ao cinema. Eu adoro ir no cinema. Então, eu entendo ele, porque eu também não sou muito fã. Mas agora, é uma outra mentalidade. E aí, tudo bem. Onde eu quero chegar com isso? Esse cara, ele entra na Fortebras, ele quer ser promovido rápido. E antigamente, qual era o nosso conceito de promoção? Como funcionava, pelo menos na minha época? Você tinha a sua tarefa e você começava a desempenhar a próxima e você dava conta. Você gostava, passava 2, 3 meses, teu chefe te via. Pô, engraçado, o Léo era digitador, mas ele termina, ele faz o trabalho dele de digitador, ele já tá dando uma lida, deu uma consertada num sistema ali, formatou uma máquina. Eu acho que esse cara pode ir para a área técnica. Aí ele te ofereceu o cargo, era um reconhecimento. Então a progressão de carreira, ela vinha através de um reconhecimento, ou seja... Você já tinha ampliado a sua cadeira, você já estava fazendo além do seu escopo. E alguém aí depois olhava, a promoção vinha coroar aquilo isso, ali. E falava assim, cara, parabéns. Você deixava de fazer o trabalho anterior, contratava um digitador pro meu lugar, eu não era mais digitador. Hoje, tô há 6 meses como digitador. E aí, qual que é o próximo passo? Cara, mas o que você fez? Eu era digitador. E digitava muito bem, realmente. Não errava nada, perfeito, o cara muito bom, promove.
e aí ele não desempenha bem. Aí olha o custo para a empresa. Ou eu demito esse cara, custo. Ou eu desenvolvo esse cara, custo. Ou eu fico tentando ali, do tipo, cara, vamos tirar ele, bota outro, deixa ele fazer um treinamento, não posso voltar porque a legislação não permite. Cara, como é que a gente equilibra isso com a geração Z? Eu não tenho essa resposta. A gente hoje vê isso acontecer na Performa, do tipo, cara, e aí, promove, e aí eu promovo o cara até o limite da capacidade dele. E aí eu tenho que dispensar. Isso é muito cruel. Isso é muito cruel. Eu fico imaginando assim, cara, sabe um ponto que eu quero que a IA me ajude? É isso. Identificar o padrão e falar, ó, pode promover esse cara que vai dar bom no próximo passo. Mas sabe o que pode te ajudar também? Que eu acredito que é um elemento importante nisso, é ter conversas verdadeiras. Ter conversas sinceras. Porque é claro que ele vai ter uma ambição, mas a gente está fazendo o nosso dever de ter conversas sinceras, de dizer assim, olha, eu preciso que você, para dar um próximo passo, me entregue mais do que o que você está recebendo, o que você está fazendo, é o que você é pago para fazer, guardadas as devidas proporções, e falando isso com tato, mas é isso. Então, assim, para você dar um passo adiante, você precisa mostrar que você tem habilidades e competências para dar esse próximo passo. E muitas vezes eu vejo que a gente falha nessa não conversa das nossas lideranças. Então a gente tem um perfil jovem que é mais provocador, que é mais intimidador, que chega e fala assim, e aí, se você não me der, o vizinho tá dando, eu vou. Mas o quanto eu, como gestor, estou preparado para ter essa conversa franca e dizer, vem cá, qual que é o teu próximo passo? O que você quer fazer? Vou te ajudar a fazer. Vamos construir isso junto? Eu preciso que você faça isso, eu preciso que você faça aquilo, eu preciso que você estude mais isso aqui, essa ferramenta você não domina, você precisa dominar para você dar um próximo passo. Então eu vejo que talvez esse caminho da conversa, do diálogo muito franco, você precisa aprender a, por exemplo, fazer uma apresentação, a se posicionar, a dizer não. Então a gente falha um pouco nisso. Então a gente quer que a pessoa também meio que aprenda sozinha. E dá o próximo passo e fala, se vira sozinho. E muitas vezes ele não consegue por isso, porque ele não teve na construção da vida dele esses limites, porque é um pouco dessa geração que a gente está vivendo. E na empresa a gente também não dá. A gente também não dá essa mãozinha para ajudar essa jornada. Interessante. Isso aí é um bom ponto. É uma troca, né? E a história ela falou muito bem, né? Das conversas difíceis, né? Porque tem hora que é uma conversa difícil. Tem uma menina que trabalha com a gente, ela tem uma frase ótima. Ela fala, gente, olha só, adultos têm conversas difíceis. Né? Do tipo... É isso! E a gente foge dela. Não são todos os dias. E tem uma outra muito boa também, né? Que uma conversa difícil feita amanhã não vai fazer ela ser mais fácil. Ela vai continuar sendo difícil. Então, já vai encara logo a dificuldade, a realidade pra gente poder... resolver isso mais rápido, mas esse choque de gerações, principalmente na área, a gente é uma empresa de tecnologia, então a gente tem muita gente jovem trabalhando com a gente, né? E eu percebo isso no dia a dia, né? De pessoas que, cara, eu quero fazer mais, eu quero fazer mais, cara, mas então faça. Não, mas não é minha função. Beleza, e ele tá certo, ele não tá errado. E aí a gente também tem que dar o braço a torcer, ele não tá errado. Ele não tá, mas é importante a gente dizer, olha, então, deixa eu te contar uma coisa. Aqui, a cultura da nossa empresa, é óbvio que isso vai depender de empresa para empresa, sim. Mas a cultura da nossa empresa valoriza que você faça ali um pouco a mais, até pra gente tentando entender onde você vai se encaixar para você dar esse próximo passo. Então, essa conversa, ela tem que acontecer. E realmente a gente muitas vezes não tá preparado, a gente não quer ter essa conversa, não é legal. Às vezes a gente terceiriza. Vai lá no RH e conversa com o RH. Também não é o melhor caminho. Boa ideia. Não, sim, eu quero com isso. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Sem terceirizar, pode. E também tem uma característica dessa geração que eu gosto sempre de falar, que são pessoas que se conectam muito com o propósito, né, da empresa, entendendo o que essa empresa faz, que valor que ela gera, o que ela quer mudar no mundo, como que a gente também se conecta, que ambiente de trabalho é esse, o quanto que eu aprendo aqui. Então, conectar tudo isso, ter esse ambiente de conversas que direcionam, que vão dar esse próximo ritmo, e mesmo que sejam conversas difíceis, conectar isso com o ambiente onde eu tenho
tem algo maior que esse jovem, ele olha e fala, nossa, legal, eu me conecto, isso tem a ver com os meus valores pessoais. E esse ambiente, que seja um ambiente positivo, um ambiente de aprendizado, um ambiente de troca, um ambiente que promova uma mentalidade aberta para o aprendizado, tudo isso são atributos que geralmente fazem essa geração se conectar mais. Muito bom. Ana, tempo voou, a gente está chegando ao final desse episódio. Passa muito rápido. Mas eu adorei conhecer a Fortebras, tenho certeza que os nossos ouvintes também. Se um ouvinte nosso quiser trabalhar na Fortebras, o que ele tem que fazer? Como ele procura vocês? Como ele se conecta a vocês? Temos vagas abertas? Como está a Fortebras nesse momento? Muito bom. Temos, sim, muitas oportunidades abertas. A gente tem vagas para as nossas lojas, para os nossos centros de distribuição e também para nossas áreas corporativas. Então, olhem aí para as nossas redes sociais, tanto no LinkedIn, no Instagram, nossa página de carreiras na GUP, e tentem realmente entender quais são as oportunidades que mais se conectam com a sua carreira, com o seu atual momento. A gente está sempre procurando gente boa vai ter um lugar especial. A gente está presente do Oiapoque ao Chuí, são 250 unidades, então tem sempre bastante oportunidade. Muito bom. Ana, quero muito te agradecer o tempo que você passou aqui com a gente. A conversa foi ótima. Bom, o tempo voou, a gente nem viu passar. Faltou metade das perguntas aqui, né? Não Mas deu tudo tempo. bem. Tá virando tradição isso. As xuxinhas servirem só pra ficar passando uma pro lado e pra outra e deixar a conversa fluir. E você que ficou até o final com a gente já sabe, né, galera? Curte, compartilha, ativa o sininho. Se quiser fazer uma pergunta pra Ana Brasil, bota aí nos comentários, a gente faz chegar até ela, devolve a resposta pra vocês. O nosso objetivo é democratizar o conhecimento, fazer esses bate-papos chegarem ao maior número de pessoas possíveis, e para isso a gente precisa do seu engajamento. Beleza? Performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu, tchau, tchau.